Você se preocupa em controlar os seus gastos? Com o objetivo de auxiliar as famílias brasileiras a evitar o acúmulo de dívidas, o mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Goiás, Macário Luiz Júnior, propôs em sua pesquisa um modelo que pode prever a propensão ao endividamento de um indivíduo, com base nas suas respostas em um questionário. O estudo foi coordenado pelo professor do mestrado profissional em Administração Pública da UFG, Solon Bevilacqua. No Repórter do FG desta semana, eles falam sobre os resultados obtidos e sobre a importância disso para a saúde financeira. Confira! Esse estudo ele foi desenvolvido no Profiap, que é o mestrado em Administração Pública em Rede da UFG. E como eu tenho uma formação na área de psicologia, eu fiz doutorado em psicologia, nós resolvemos fazer um trabalho em cima do comportamento do consumidor. Nós tínhamos uma pesquisa já nessa área e o Macário se apresentou como uma pessoa que tinha muito conhecimento na área, tinha muita vontade de desenvolver essa pesquisa, tinha muito interesse. E nós resolvemos casar essa experiência que ele tem na área bancária com a questão do comportamento do consumidor. E aí nós desenvolvemos um trabalho, que foi a dissertação de mestrado do Macário, na área do endividamento do servidor público, né? O mais interessante dessa pesquisa é que ela surgiu mais de uma necessidade do que uma abstração. Justamente na época que a gente estava conversando, começaram a surgir os primeiros boatos da reforma administrativa e, consequentemente, também sobre umas possíveis reduções temporárias de remuneração no salário dos servidores públicos, né? Isso começou a causar um grande rebuliço, né, na comunidade dos servidores, né? Estava refletindo comigo mesmo, como que os servidores lidariam com essa situação de ter menos 25% do seu salário de um mês para o outro? Como que eles conseguiriam passar por essa situação? Será que eles estão preparados? Eles possuem reserva de emergência? Como que seria com essa redução? O Solon, né, o professor, ele sempre teve uma abordagem muito diferente de lidar nas aulas, né? Ele sempre tem uma abordagem mais prática, né? Então a gente teve essa ideia de dar uma pegada prática, trazer um tema que pudesse contribuir diretamente para as pessoas, para a comunidade em geral. E como todo mundo sabe, pouco tempo depois dessa conversa, chegou março de 2020 e veio a pandemia. Então essa temática que surgiu como uma necessidade virou, na verdade, uma urgência, né? Apesar de ser um tema muito abrangente, porém, como tem um foco científico, a gente precisava reduzir o público-alvo da pesquisa, né? E por eu ser servidor público, o professor ser servidor e o ambiente que a gente estava também era rodeado de servidores, a gente resolveu focar nesse público-alvo, servidores públicos. E também com outro agravante, como os servidores públicos eles possuem algumas características distintas no seu regime de trabalho, como por exemplo a estabilidade, uma segurança maior no pagamento mensal por parte do governo, isso acarreta um comportamento um pouco diferenciado, né? Uma certa segurança. Então nos coube também adicionar outra reflexão. Será que essa segurança advinda do serviço público é uma segurança real? Será que a estabilidade não pode ocasionar um comportamento que deixe os servidores públicos ainda mais propensos a se endividar? Primeira parte do trabalho, assim, nós fizemos um estudo exploratório e a gente chegou a algumas conclusões, né? Então, por exemplo, assim, as pessoas elas não dominam alguns aspectos comuns, assim, do endividamento, né? Então, falta, por exemplo, uma noção do que é um custo de oportunidade, o que é o juro composto. Algumas pessoas, por exemplo, contraem dívidas, por exemplo, compram um carro financiado, compram uma casa financiada e ele não tem noção de que ele vai pagar 2, 3 vezes aquele imóvel ou aquele bem. Essa falta de conhecimento básico dessas variáveis faz com que a pessoa seja ainda uma vítima maior ou potencial do superendividamento. Uma ressalva que a gente precisa fazer é que grande parte dos servidores que responderam ao questionário eram da área da educação. Então, consequentemente, mais de 80% dos servidores possuíam um grau de titulação acima de pós-graduação. Mais de 50% possuíam uma titulação de mestrado ou doutor. Porém, apesar de grande parte deles terem uma alta titulação, nem todos possuíam uma educação financeira básica. Ou seja, uma alta titulação acadêmica não era garantia de uma boa saúde financeira ou de um bom manejo de técnicas financeiras, que é um assunto comum. Assuntos de ordem financeira afetam todas as pessoas independente da profissão. É uma coisa que permeia a nossa vida. Querendo ou não, a pesquisa ela é restrita, né? Ainda fazer qualquer tipo de generalização é perigosa. Mas no grupo que a gente achou, apesar do alto grau de titulação acadêmica, muitos dependiam de crédito para sobreviver. Muitos dependiam de crédito para conseguir pagar todas as contas do mês. E grande parte nem formava poupança. Ou seja, se a gente levar para aquela reflexão inicial, vários dos entrevistados estariam extremamente vulneráveis a uma situação de redução salarial
Um dos nossos achados da pesquisa, ela demonstrou que muitos dos afastamentos no serviço público, geralmente por algum problema de afastamentos por distúrbios mentais, como por exemplo depressão, ansiedade, pânico, grande parte desses afastamentos, eles são agravados por problemas financeiros. Como por exemplo, se uma pessoa tem propensão à depressão, se ela passa por problemas financeiros, ela terá um agravamento no seu problema de saúde. Ou seja, ela vai se afastar do serviço. Consequentemente, o governo vai precisar repor aquele servidor. Seja um professor, vai ter que buscar um substituto professor, ou um técnico vai ter que buscar um reforço para a mão de obra. Ou seja, o próprio Estado ele tem um dispêndio maior quando há um afastamento ou quando um servidor ele se endoece. A própria educação financeira é uma prevenção até financeira para o Estado. É uma urgência que todas as pessoas elas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. E é um conhecimento que não é só de base técnica, também é muito uma formação de uma mentalidade, é uma questão de mudança de cultura. Vai desde uma pegada histórica até atual, de a forma como o brasileiro vê a educação financeira, como o brasileiro vê a forma de se endividar, como o brasileiro lidar com o próprio dinheiro. Então, a nossa contribuição é trazer essa sensibilização para os órgãos e oferecer também várias formas de capacitar e de sensibilizar o público dessa necessidade. Como o Profiap ele é um mestrado profissional e que demanda uma aplicação prática desses recursos, nós temos que promover uma intervenção. A ideia é futuramente montar um curso, ou de repente uma campanha junto ao servidor para introduzir esses aspectos, esses conceitos chaves, resolver esses problemas comuns. Vamos imaginar que isso não deveria ser, sim, alguma coisa trabalhada a nível de disciplinas. Tá? O que a gente deveria pensar? A gente deveria pensar que isso poderia fazer parte até da formação de uma criança. Dentro dos próprios domicílios, tu tem lá uma criança que já está preocupada com o que está acontecendo dentro da casa. Seria, assim, uma questão de tu capacitar a família inteira com esses conceitos chaves que vão fazer com que as pessoas tenham uma sustentabilidade financeira maior. A ideia é fazer com que esses conceitos sejam populares e acessíveis, e não como se fosse uma pesquisa científica, onde só os pesquisadores entendem aquelas questões que nós estamos trabalhando.